Se eu contar essa história, talvez vocês nunca mais acreditem que o amor de uma criança pelos pais pode ser mais forte que qualquer verdade. Porque eu amei meus pais mesmo depois de descobrir que eles eram assassinos. Mesmo depois de saber que suas mãos tiraram a vida de um homem inocente. Mesmo depois de entender que cada dia da minha infância foi construído sobre uma mentira. Vocês sabem aquela sensação quando descobrem que a pessoa que mais confiavam não é quem vocês pensavam que era? Multipliquem isso por 1000 e talvez cheguem perto do que senti quando a polícia bateu na porta da nossa casa naquela tarde de junho de 1972. Olá, meus queridos, meus amores do coração. Me chamo Maria Aparecida, mas podem me chamar de Vovó Mari, como meus netos me chamam. Tenho 67 anos bem vividos e nasci aqui em São Paulo, na Vila Madalena, em 1958, numa época em que esse bairro ainda era periferia, não essa coisa chique que virou hoje. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que guardei no fundo do meu coração por mais de 50 anos. Uma história sobre como às vezes a família que nascemos não é a família que merecemos, mas ainda assim lutamos por ela até o último suspiro. Uma história sobre como uma criança de 12 anos pode descobrir que é mais responsável que os próprios pais. E, principalmente, uma história sobre como o amor verdadeiro pode nascer das situações mais improváveis. Antes de começar essa jornada comigo, queria perguntar: onde vocês estão assistindo esse vídeo? Deixem nos comentários aí embaixo. Pode ser de São Paulo como eu, pode ser do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Amazonas, pode até ser de fora do Brasil. Adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes desse mundo, que não estou falando sozinha aqui neste quartinho. E se puderem, deixem aquele joinha que aquece o coração desta velhinha e se inscrevam no canal, isso ajuda muito a continuar contando essas histórias que precisam ser contadas. Porque histórias como essa, meus queridos, elas não são só minhas. Elas são de todas as pessoas que um dia se sentiram abandonadas, que tiveram que crescer antes da hora, que descobriram que nem sempre os pais sabem ser pais. Era o ano de 1970. Eu tinha apenas 12 anos e o mundo era bem diferente do que é hoje. O Brasil vivia sob a ditadura militar. Médici estava no poder. E nas ruas da periferia paulistana, onde nós morávamos, a vida já era dura por natureza. Imagine então sob o peso da repressão. Nossa casa ficava numa ruazinha de terra batida na Vila Madalena, antes dela virar esse bairro boêmio e caro que conhecemos hoje. Era uma casinha simples, de 3 cômodos pequenos, com paredes de tijolo aparente que minha mãe tentava esconder com recortes de revista colados. O quintal era pequeno, mas tinha uma goiabeira que dava frutos pequenos e azedos, que para nós eram o maior tesouro do mundo quando a fome apertava. Naquela época, criança pobre não tinha direito, não tinha voz. Se os pais não cuidavam direito, vizinho não se metia, escola não investigava, governo não fiscalizava. A gente ficava por nossa própria conta e aprendia desde cedo que ou se virava ou morria. Meu irmão Pedrinho tinha apenas 8 anos quando essa história começou. Um menino miúdo, com olhos grandes demais para o rosto magro, sempre grudado na minha saia. Ele era minha sombra, minha responsabilidade, meu propósito de acordar todo dia. E por mais que nossa situação fosse difícil, por mais que nossos pais fossem ausentes, eu nunca imaginei que um dia descobriria que eles carregavam um segredo tão terrível. Porque uma coisa é ter pais negligentes, pais que saem, que bebem, que não cuidam direito. Outra coisa completamente diferente é descobrir que seus pais são fugitivos da justiça, que mataram uma pessoa, que toda a sua vida foi construída em cima de mentiras e documentos falsos. Nossa casa tinha aquele cheiro característico de umidade que nunca saía das paredes, misturado com o perfume barato que minha mãe usava e o óleo de máquina que meu pai sempre trazia nas roupas. Era um cheiro que hoje, mais de 50 anos depois, ainda me transporta instantaneamente para aquela época. A sala era pequena,
com um sofá velho de couro sintético marrom que estava todo rachado, e a espuma amarela aparecia pelos buracos. Tinha uma mesinha de centro de fórmica branca com as bordas já descascando, e em cima sempre ficavam cinzeiros cheios, copos sujos e às vezes algumas moedas espalhadas, nosso único sinal de que haveria comida naquele dia. A cozinha era o coração da casa, não porque tivesse muito carinho ali, mas porque era onde a vida acontecia de verdade. Um fogão de 2 bocas que vivia dando problema, uma geladeira pequena que mais fazia barulho do que gelava, e uma mesa de madeira onde eu e Pedrinho fazíamos a lição, comíamos, brincávamos, e onde eu tentava ensinar para ele as coisas que os pais deveriam estar ensinando. Meu pai, que naquela época eu conhecia apenas como João Silva, era um homem alto e magro, com quase 1,80 m, mas que parecia menor por andar sempre encurvado, como se carregasse um peso invisível nas costas. Tinha cabelos castanhos sempre despenteados, mãos grandes e calejadas, sempre sujas de graxa. Ele dizia que trabalhava com carros, mas eu nunca vi carro nenhum parado na nossa porta. Seus olhos eram castanhos escuros, mas tinham uma tristeza permanente, como se ele estivesse sempre pensando em alguma coisa ruim que havia acontecido. Falava pouco, e quando falava, era com a voz rouca de quem fumava demais. Usava sempre as mesmas roupas, calça jeans desbotada, camisa xadrez e um colete de couro preto que ele nunca tirava, mesmo no calor. Minha mãe, Rosa, ou pelo menos era assim que ela dizia que se chamava, era o completo oposto dele. Pequena, não passava de 1,55 m, magra demais, com cabelos pretos compridos que ela raramente penteava direito. Tinha olhos verdes bonitos, mas sempre vermelhos, como se chorasse muito ou dormisse pouco. Usava sempre vestidos floridos, desbotados e chinelos de dedo, e tinha o hábito nervoso de mexer no cabelo quando ficava ansiosa. Ela falava pelos cotovelos quando estava animada, mas podia ficar dias inteiros em silêncio, trancada no quarto, saindo só para ir ao banheiro. Nessas épocas, era como se ela sumisse mesmo estando ali. Nossa rotina familiar, se é que podíamos chamar aquilo de rotina, era bem estranha. Eles saíam muito, às vezes juntos, às vezes separados. Podiam sair de manhã e só voltar na madrugada, ou sair e ficar 3, 4 dias fora sem dar satisfação. Quando saíam, deixavam algumas moedas na mesa da cozinha. Às vezes dava para comprar pão para 2 dias. Às vezes não dava nem para um dia. Nunca sabíamos quando iam voltar. Nunca sabíamos se teriam dinheiro quando voltassem. Quando estavam em casa, ficavam trancados no quarto sussurrando ou sentados na sala fumando e olhando pela janela como se esperassem alguém chegar. Recebiam visitas estranhas, pessoas que eu nunca tinha visto antes e que falavam baixo, sempre olhando para os lados antes de entrar em casa. Eu e Pedrinho aprendemos desde pequenos a não fazer perguntas. Perguntar de onde eles vinham, para onde iam, com quem falavam, de onde vinha o dinheiro. Essas perguntas sempre deixavam eles nervosos, principalmente meu pai, que ficava com aquela veia saltada na testa. Pedrinho e eu desenvolvemos nossa própria rotina para sobreviver. Eu acordava sempre muito cedo, antes do sol nascer, não por escolha, mas porque a fome não deixa ninguém dormir direito. Ficava deitada ouvindo os barulhos da casa. Se eles estavam roncando no quarto, significava que estavam em casa e talvez tivessem deixado dinheiro na mesa. Se a casa estava em silêncio total, significava que tínhamos que nos virar sozinhos mais um dia. Primeiro eu checava se tinha alguma coisa na cozinha. Às vezes sobrava um pão do dia anterior. Às vezes tinha um resto de leite azedo que dava para fazer um mingau aguado. Quando não tinha nada, eu pegava as moedinhas que conseguia encontrar pela casa. Às vezes, caíam do bolso deles. Às vezes, ficavam esquecidas em gavetas. E saía para comprar pelo menos um pão. Pedrinho sempre acordava um pouco depois de mim, e a primeira coisa que fazia era me procurar com os olhos. Quando me via, sorria aliviado. Eu acho que ele tinha medo de acordar e eu não estar mais lá.
E não posso negar que às vezes eu também tinha medo de que um dia nossos pais simplesmente sumissem para sempre e nos deixassem completamente sozinhos. Olhando para trás agora, percebo que havia sinais por toda parte de que nossa família não era normal. Não estou falando só da negligência. Isso eu já sabia que era errado. Estou falando de coisas específicas que uma criança não consegue entender na época. Por exemplo, eles tinham pavor de polícia. Qualquer sirene que passava na rua, por mais distante que fosse, meu pai ficava tenso, ia até a janela, ficava olhando até a sirene sumir completamente. Minha mãe começava a chorar sem motivo aparente. Uma vez, quando eu tinha uns 10 anos, passou uma viatura bem devagar na nossa rua, só patrulhando, e eles ficaram 3 dias sem sair de casa. Outro sinal eram os nomes. Nossa família tinha mais nomes do que família rica tem criado. Meu pai respondia por João, mas às vezes as pessoas o chamavam de Carlos, Roberto, Alberto. Minha mãe era Rosa, mas também era Maria, Ana, Lúcia. Eu achava que era coisa de adulto, essas brincadeiras com nomes. Achava até engraçado. E tinha as conversas sussurradas. Eles falavam muito baixo quando pensavam que estávamos dormindo, mas eu ouvia fragmentos. Polícia, procurando, se descobrirem, as crianças. Na época eu pensava que eram conversas sobre dinheiro, sobre trabalho. Jamais imaginei que fossem conversas sobre fuga, sobre crime, sobre manter um segredo que podia destruir nossa família. Apesar de tudo, eu e Pedrinho tentávamos criar alguma normalidade nas nossas vidas. Íamos à escola quando tinha dinheiro para o lanche, brincávamos no quintal, inventávamos historinhas sobre como seria nossa vida quando crescêssemos. Pedrinho sempre dizia que queria ser engenheiro, para construir casas bonitas onde as crianças pudessem ser felizes. Eu dizia que queria ser professora, para ensinar outras crianças as coisas que eu estava aprendendo sozinha sobre cuidar de casa, sobre cuidar de gente. Nos finais de semana, quando nossos pais estavam em casa e não brigavam, a gente se juntava no sofá velho para assistir televisão. Eram os únicos momentos em que parecíamos uma família de verdade. Minha mãe às vezes até fazia pipoca, e meu pai contava piadas ruins que nos faziam rir mais pela careta que ele fazia do que pela graça da piada. Nesses momentos eu olhava para eles e pensava: eles nos amam do jeito deles. Talvez não saibam como demonstrar, mas amam. Que inocência a minha, não é? Crianças sempre acham um jeito de justificar os pais, de encontrar amor onde às vezes só existe indiferença. Meus queridos que estão me acompanhando até aqui, vocês já devem estar percebendo que havia algo muito errado com minha família, não é mesmo? Às vezes, os sinais estão todos lá na nossa frente, mas quando somos crianças, a gente não consegue entender o que eles significam. A inocência protege até certo ponto, mas uma hora a verdade sempre aparece. Se esse vídeo está tocando vocês, deixem seu like para me incentivar a continuar compartilhando essas memórias que guardei por tanto tempo. Era uma segunda-feira de dezembro de 1970, um dia que ficou gravado na minha memória como se fosse ontem. Pedrinho havia passado a noite toda se mexendo na cama, choramingando baixinho. Quando acordei, ele estava com a mãozinha na barriga, o rostinho pálido, e eu soube imediatamente o que era. Fome. Aquela dor que corrói por dentro, que dói mais que qualquer machucado físico. Nossos pais tinham saído na sexta-feira anterior e não tinham voltado. Era domingo à noite quando chegaram, bêbados, falando alto, e logo se trancaram no quarto. Na mesa da cozinha tinham deixado algumas moedinhas, contei 3 vezes para ter certeza, que davam para comprar meio pão, talvez um sachê de leite em pó. Olhei para aquelas moedinhas, depois para Pedrinho, que me olhava com aqueles olhos grandes, cheios de esperança, e soube que não ia ser suficiente. Não ia ser suficiente para aquele dia, muito menos para os próximos dias, até nossos pais resolverem voltar com mais dinheiro. Foi nesse momento que tomei uma decisão que mudaria toda a minha vida. Olhei pela janela da nossa sala e vi o movimento no farol da rua Teodoro Sampaio, que ficava a 2 quadras de casa.
Carros parando no sinal vermelho, pessoas vendendo balas, cigarros, flanelas para limpar vidro. Pensei, se eles conseguem ganhar dinheiro ali, eu também consigo. Mas eu era só uma menina de 12 anos, magra, baixinha, sem experiência nenhuma. O que eu podia vender? Olhei ao redor da casa, procurando alguma coisa que pudesse valer algumas moedas. Foi quando meus olhos pararam na goiabeira do quintal. As flores. Ela estava cheia de flores brancas pequenas, delicadas. Peguei um copinho quebrado que sobrou de um conjunto de refresco, arranquei algumas flores com cuidado, não queria machucar a árvore, ela era nossa única fonte de fruta. Arrumei um buquezinho simples e me arrumei o melhor que pude. Saí de casa dizendo para Pedrinho que ia voltar logo com pão. Mentira. Eu estava morrendo de medo, mas não podia mostrar para ele. Caminhei até o farol com as pernas bambas, segurando aquele copinho com as florzinhas como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. O movimento era intenso. Carros, ônibus, caminhões parando no sinal. Outros meninos e meninas correndo entre os carros, batendo nos vidros, oferecendo produtos. Eu fiquei na calçada por mais de 1 hora, só observando, sem coragem de me aproximar dos carros. O sol estava quente, as flores começaram a murchar e eu comecei a chorar. Chorar de medo, de fome, de desespero. Foi quando uma senhora, num Fusca azul velho, abaixou o vidro e me acenou. Filha, vem cá, ela disse. A voz era doce, maternal, uma voz que eu raramente ouvia em casa. Cheguei perto do carro com as pernas tremendo. O que você está vendendo, meu amor? Flores. Consegui falar, com a voz saindo quase num sussurro. Ela olhou para aquelas florzinhas murchas no copinho quebrado, depois olhou para mim. Uma menina magra, de roupa simples, com fome estampada no rosto, e os olhos dela se encheram de lágrimas. Quanto custam? Eu não tinha pensado no preço. Gaguejei alguma coisa sobre qualquer moedinha que ela quisesse dar. Ela abriu a bolsa, mexeu lá dentro e me estendeu uma nota de 5 cruzeiros. 5 cruzeiros. Era mais dinheiro do que eu tinha visto junto em muito tempo. Corri de volta para casa como se tivesse ganhado na loteria. Parei na padaria do seu Antônio, um português gordinho e simpático que sempre foi gentil comigo. E comprei 2 pães franceses, um pacote de leite em pó e ainda sobrou dinheiro. Quando cheguei em casa, Pedrinho estava sentado na janela me esperando, como sempre fazia. Quando me viu chegando com as sacolas da padaria, o sorriso que estampou no rostinho dele foi a coisa mais linda que eu já tinha visto na vida. Mari trouxe comida! Ele gritou, correndo para mim e me abraçando com força. Naquele momento, preparando leite com açúcar para ele, vendo-o comer o pão com tanto gosto, soube que tinha descoberto algo muito importante. Eu podia cuidar de nós dois. Eu não precisava esperar que nossos pais resolvessem ser responsáveis. Eu podia ser a responsável. A partir daquele dia, o farol virou meu escritório, meu local de trabalho, minha fonte de sustento. Todo dia, de segunda a sexta, eu estava lá às 7 da manhã e só saía quando escurecia. Aprendi rapidamente que flores murchavam muito rápido no sol de São Paulo. Então, comecei a fazer flores de papel crepom colorido. Pegava papel usado, às vezes até papel de pão, e criava pequenos buquês. Não ficavam bonitos como flores de verdade, mas tinham o charme da inocência de uma criança tentando sobreviver. Os outros meninos de rua me ensinaram os macetes. Donatello, um garoto de uns 15 anos que vendia balas há anos, me ensinou quais carros parar. Fusca com mulher dirigindo sempre dá dinheiro. Caminhoneiro também é bom. Evita carro importado com homem sozinho. Esses são ruins de coração. Aprendi a reconhecer os clientes generosos pelos carros, pelas roupas, pela forma como olhavam para mim. Aprendi que contar uma história triste funcionava melhor que simplesmente oferecer o produto. E, principalmente, aprendi que um sorriso genuíno de uma criança pode amolecer o coração mais duro. Nem tudo era fácil na rua. Tinha os dias de chuva,
quando não conseguia vender nada e voltava para casa encharcada e de mãos vazias. Tinha os policiais que às vezes apareciam e mandavam todo mundo dispersar. Nesses dias eu corria para casa com o coração batendo forte, lembrando do medo que meus pais tinham de polícia. Tinha também os perigos que uma menina de 12 anos enfrentava na rua. Homens que paravam o carro e faziam propostas que eu não entendia direito na época, mas que me deixavam com um frio na barriga. Outros meninos maiores que às vezes tentavam roubar meu dinheiro. Motoristas nervosos que xingavam e aceleravam perigosamente perto de mim. Mas o pior era o olhar de pena das pessoas. Algumas olhavam para mim como se eu fosse um cachorrinho perdido. Outras desviavam o olhar, como se minha presença lembrasse elas de uma realidade que preferiam ignorar. Poucas olhavam para mim como uma pessoa, como uma criança que merecia dignidade. O que mais me marcou nessa época foi perceber que eu estava crescendo muito rápido. Não fisicamente, eu continuava miúda, mas emocionalmente. Eu estava aprendendo sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre responsabilidade, sobre como lidar com pessoas. Todo dia, quando voltava para casa, eu dividia o dinheiro em 3 partes. Comida para aquele dia, comida para o dia seguinte, caso não conseguisse vender nada, e uma reservinha para emergências. Aprendi a pechinchar na feira, a escolher os produtos mais baratos que alimentassem melhor, a fazer milagres culinários com poucos ingredientes. Pedrinho virou minha responsabilidade completa. Eu que verificava se ele tinha feito a lição, se tinha tomado banho, se estava bem de saúde. Quando ele ficava doente, eu era quem cuidava, quem corria atrás de remédio, quem ficava acordada a noite toda verificando se a febre tinha baixado. Era uma responsabilidade pesada demais para uma menina de 12 anos, mas eu não via como peso. Eu via como propósito. Pedrinho dependia de mim e eu nunca, jamais ia deixá-lo na mão. Não era só dificuldade, tinha momentos de alegria também. Como quando consegui comprar um carrinho de brinquedo para Pedrinho no Natal, gastei 1 semana de economia, mas ver a alegria dele valeu cada centavo. Ou quando consegui juntar dinheiro suficiente para comprar material escolar novo para nós dois no início do ano letivo. Tinha as pessoas especiais que conheci no Farol. Dona Conceição, que passava ali todo dia indo para o trabalho e sempre comprava flores, mesmo quando eu sabia que ela não precisava. Seu Miguel, um motorista de ônibus que sempre me dava uma moedinha e dizia: "Estuda, menina, para não precisar ficar aqui para sempre." E tinha o orgulho silencioso de saber que eu estava conseguindo. Que uma menina pequena, sem experiência, sem apoio, estava conseguindo sustentar ela e o irmão com dignidade. Que eu não estava roubando, não estava mentindo, estava trabalhando honestamente. Com o tempo, meu negócio foi evoluindo. Além das flores de papel, comecei a vender balas que comprava no atacado da Santa Efigênia. Aprendi que bala de hortelã vendia melhor no verão, que chocolate derretia muito rápido, que sempre tinha que ter troco para notas grandes. Comecei a limpar para-brisa também, usando um paninho velho e um borrifador com água e detergente. Não era o melhor serviço do mundo, mas as pessoas pagavam mais pela boa vontade da criança que pela qualidade da limpeza. Nos fins de semana, quando o movimento era menor, eu caminhava pelas ruas residenciais, oferecendo para varrer quintal, regar plantas, buscar pão na padaria para as senhoras idosas. Descobri que tinha jeito para lidar com pessoas, que conseguia conquistar a confiança dos outros com honestidade e dedicação. É difícil até hoje lembrar dessa época da minha vida, meus queridos. Às vezes me pergunto como uma criança de 12 anos conseguiu suportar tanta responsabilidade, tanta pressão. Mas sabe de uma coisa? Essa experiência me ensinou que somos mais fortes do que imaginamos. Que quando a vida nos empurra para uma situação difícil, a gente encontra forças que nem sabia que tinha. Vocês que estão me acompanhando até aqui, o que acham que uma criança deve fazer quando os próprios pais não conseguem cuidar dela? Me contem lá nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Já fazia quase 2 anos que eu trabalhava no Farol,
Tinha completado 14 anos em março de 1972, quando aconteceu algo que mudaria novamente o rumo da minha vida. Era uma manhã de quinta-feira. Lembro exatamente porque era o dia que sempre comprava pão dormido. Era mais barato e ainda servia para fazer uma vitamina com leite para Pedrinho. Seu Antônio, o dono da padaria onde eu sempre ia, estava parado atrás do balcão, observando o movimento da rua quando me viu chegando. Ele era um português baixinho, gordinho, com uma barriga redonda que balançava quando andava, bigode grisalho sempre bem aparado e olhos pequenos, mas muito expressivos. Ô menina! Ele me chamou com aquele sotaque português que nunca perdeu, mesmo depois de 20 anos no Brasil. Vem cá que quero conversar contigo. Meu coração disparou. Será que tinha feito alguma coisa errada? Será que ele ia me proibir de comprar fiado quando o dinheiro estava curto? Cheguei perto do balcão meio receosa, segurando as moedinhas na mão. Seu Antônio se inclinou para a frente, baixou a voz como se fosse me contar um segredo e disse: Olha, menina, faz 2 anos que te vejo aqui todo dia. Sempre educada, sempre honesta, nunca vi você roubar nem um pão velho que fosse. E eu sei que você cuida daquele teu irmãozinho sozinha, né? Confirmei com a cabeça, sem saber aonde aquela conversa ia dar. Pois então, que você acha de vir trabalhar aqui comigo? Preciso de uma ajudante. Pago meio salário mínimo, você almoça aqui todo dia e ainda leva comida para casa. Que acha? Meus queridos, vocês não imaginam a emoção que senti naquele momento. Era como se todas as orações que eu fazia todas as noites para São Francisco, pedindo uma oportunidade, tivessem sido ouvidas de uma vez só. Um trabalho de verdade, com salário fixo, com comida garantida. Mas aí seu Antônio continuou. Só tem um problema, menina. Para te registrar, preciso do teu RG. Você tem RG? RG? Olhei para ele sem entender direito. Eu mal sabia o que era aquilo. Em casa, nunca tinha visto documento nenhum. Meus pais sempre falavam que documento era coisa desnecessária, coisa de rico, que pobre não precisava disso. Não sei o que é isso, seu Antônio, falei, meio envergonhada. Ele explicou pacientemente. RG é o documento de identidade, menina. Tem tua foto, teu nome, o nome dos teus pais. Sem isso não posso te contratar. A fiscalização aqui é muito rigorosa. Então ele me ensinou como fazer. Você precisa ir no cartório com a certidão de nascimento e um responsável maior de idade. Seus pais podem te levar. Cheguei em casa naquele dia mais animada do que havia ficado em muito tempo. Encontrei minha mãe na cozinha fumando e olhando para o nada, como ela costumava fazer nas tardes vazias. Mãe, consegui um emprego! Anunciei, quase gritando de alegria. Ela me olhou como se tivesse demorado para processar a informação. Emprego? Que emprego? Contei sobre a proposta do seu Antônio, sobre o salário, sobre a comida, sobre como aquilo ia mudar nossa vida. Esperava que ela ficasse feliz, orgulhosa, que me desse um abraço. Em vez disso, ela ficou nervosa. Começou a gaguejar, a mexer no cabelo daquele jeito que fazia quando estava ansiosa. Mas você é muito nova para trabalhar, Maria. Mãe, eu já trabalho há 2 anos no Farol. Pelo menos agora vai ser um trabalho de verdade. Ah, mas isso do Farol é diferente. Trabalho registrado é outra coisa. Foi quando falei do RG. A reação dela foi ainda mais estranha. Ela empalideceu, começou a suar. Disse que não sabia onde estava minha certidão de nascimento, que talvez tivesse perdido na última mudança. Foi Dona Lourdes, nossa vizinha do lado, que salvou a situação. Ela era uma senhora de uns 50 anos, viúva, que sempre teve pena de mim e do Pedrinho. Quando via que estávamos passando necessidade, aparecia na nossa porta com um prato de comida. Fiz demais. Vai estragar se vocês não me ajudarem a comer. Dona Lourdes tinha cabelos grisalhos, sempre presos num coque. Usava vestidos floridos simples e chinelos de quarto, e tinha aquele cheiro de sabonete de glicerina e talco que me lembrava de como uma mãe deveria cheirar.
Ela trabalhava como costureira em casa e sempre ouvia nossa vida através das paredes finas. Quando contei para ela sobre o emprego e a dificuldade com o RG, seus olhos se encheram de lágrimas. Que pais são esses que não querem que a filha tenha uma oportunidade dessas? Ela murmurou, balançando a cabeça. Vem cá, filha, que eu te ajudo. Vamos atrás dessa certidão e depois tiramos teu RG. Ela me explicou que todo brasileiro tinha direito a uma segunda via da certidão de nascimento, mesmo sem a primeira. É só ir no cartório onde você nasceu com algumas informações básicas. No sábado seguinte, Dona Lourdes me levou até o cartório do Registro Civil da Vila Madalena. Era um prédio antigo, com corredores escuros e aquele cheiro de papel velho e tinta de carimbo. Filas enormes de pessoas segurando documentos, bebês chorando, funcionários mal-humorados atendendo atrás de vidros. Quando chegou nossa vez, a funcionária, uma moça jovem de óculos e cabelo preso, me olhou por cima dos óculos e perguntou: nome completo dos pais? João Silva e Rosa Silva, respondi sem hesitar. Data de nascimento da criança? 15 de março de 1958. Ela digitou no computador, ficou um tempão olhando para a tela, digitou de novo, franziu a testa, chamou uma colega. As duas ficaram sussurrando e olhando para mim de um jeito estranho. Não encontrei nada com esses nomes nessa data, filha. Tem certeza dos nomes dos seus pais? Gelou meu sangue quando ela disse isso. Como assim não encontrou? Repeti os nomes, a data, tudo o que eu sabia sobre mim mesma. Mas ela continuou balançando a cabeça negativamente. Foi quando a funcionária chamou a supervisora, uma senhora mais velha, de cabelos brancos e óculos na ponta do nariz. Ela me olhou com um misto de curiosidade e preocupação. Filha, você não conhece seus pais por outros nomes? Às vezes, as pessoas usam apelidos ou nomes do meio. Foi aí que lembrei de todos aqueles nomes diferentes que eu ouvia em casa ao longo dos anos. Comecei a enumerar. Às vezes, chamam meu pai de Carlos, ou Roberto, ou Alberto. Minha mãe às vezes é Maria, ou Ana. A supervisora digitou alguns nomes e, de repente, sua expressão mudou completamente. Ela olhou para a tela, depois para mim, depois para a tela de novo. Encontrei, ela disse, mas o tom de voz não era de alegria. Era de preocupação profunda. Mas, menina, você tem certeza absoluta de que essas pessoas são seus pais? Como assim? Perguntei, sentindo que algo muito errado estava acontecendo. Os nomes verdadeiros deles são Carlos Alberto Ferreira e Ana Lúcia Santos. Você conhece esses nomes? Carlos Alberto Ferreira e Ana Lúcia Santos. Nomes completamente diferentes dos que eu conhecia a vida inteira. Meu mundo começou a balançar naquele momento. Deve ser engano, eu disse, mas minha própria voz soava insegura. A supervisora me mostrou a certidão na tela do computador. Lá estavam: pai, Carlos Alberto Ferreira; mãe, Ana Lúcia Santos; filha, Maria Aparecida Ferreira Santos, nascida em 15 de março de 1958. Mas eles sempre disseram que se chamavam João e Rosa Silva, murmurei, mais para mim mesma do que para elas. Dona Lourdes segurou minha mão com força. Calma, filha, deve ter uma explicação para isso. Mas eu já sabia, no fundo do meu coração, que a explicação não seria boa. Todas as peças estavam se encaixando. Os nomes diferentes, o medo da polícia, as saídas misteriosas, a falta de documentos em casa, a resistência a me deixar tirar RG. A supervisora imprimiu minha certidão de nascimento e me entregou com cuidado, como se fosse uma bomba que pudesse explodir nas minhas mãos. Filha, se você quiser conversar sobre essa situação, se precisar de ajuda, pode procurar o conselho tutelar, ela disse baixinho. Às vezes as crianças precisam de proteção que só os adultos responsáveis podem oferecer. Saí daquele cartório segurando aquele papel e sentindo que minha vida inteira tinha sido uma mentira.
Dona Lourdes tentava me consolar no caminho de volta para casa, mas eu mal ouvia o que ela dizia. Minha cabeça estava explodindo com perguntas. Por que meus pais mentiriam sobre os próprios nomes? O que eles estavam escondendo? Eu realmente era filha deles? Eles me raptaram de alguma família? Cheguei em casa com aquela certidão na mão, tremendo como vara verde. Pedrinho estava brincando no quintal, feliz e inocente, sem imaginar que nossa vida estava prestes a virar de cabeça para baixo mais uma vez. Nossos pais estavam em casa, coisa rara, sentados na sala fumando e assistindo televisão. Quando entrei, eles olharam para mim de forma normal, até verem o papel na minha mão. "O que é isso?" meu pai perguntou, mas seu tom de voz já tinha mudado. "Minha certidão de nascimento", respondi, tentando manter a voz firme. Precisava para tirar RG para trabalhar. O silêncio que se fez naquela sala foi ensurdecedor. Meu pai, Carlos, não João, ficou branco como papel. Minha mãe começou a chorar antes mesmo de eu falar qualquer coisa. "Por que nossos nomes estão diferentes na certidão?" perguntei, estendendo o papel para eles verem. Meu pai tentou pegar a certidão das minhas mãos, mas eu puxei de volta. "Por que vocês se chamam Carlos e Ana, não João e Rosa?" Meu pai começou a inventar uma história confusa sobre proteção, sobre pessoas perigosas do passado, sobre como tinham mudado de nome para nos proteger de algo que tinha acontecido muito tempo antes de nascermos. "É para proteger vocês", ele dizia, mas a voz saía nervosa, pouco convincente. "Tinha umas pessoas ruins atrás da gente, então mudamos de nome temporariamente." "Que pessoas ruins?" insisti. Eu não era mais a menina de 12 anos que aceitava qualquer explicação. Tinha passado 2 anos na rua, aprendendo a distinguir verdade de mentira, aprendendo a não confiar em desconhecidos. E naquele momento, meus próprios pais pareciam desconhecidos. Minha mãe parou de chorar e me olhou nos olhos pela primeira vez em muito tempo. "Maria, você tem que confiar na gente. A gente nunca faria nada para machucar vocês." "Então por que nunca contaram a verdade?" perguntei. "Porque eu tive que descobrir sozinha que nem os nomes de vocês eu conhecia direito." Os dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida até então. Meus pais ficaram mais tempo em casa, mas estavam visivelmente nervosos. Meu pai vivia olhando pela janela, como se esperasse alguém chegar. Minha mãe chorava mais do que o normal, quando achava que ninguém estava vendo. Eles sussurravam mais baixo ainda, e eu conseguia captar apenas fragmentos. "Ela sabe, perigoso, se descobrirem, temos que ir embora." Ir embora? Aquilo me deixou em pânico. E Pedrinho? E meu trabalho na padaria? E a escola? Íamos abandonar tudo e fugir por causa de um segredo que eles não tinham coragem de contar? Comecei a observá-los de forma diferente. Reparei que meu pai sempre verificava se as portas estavam trancadas antes de dormir. Reparei que minha mãe escondia as roupas no fundo do guarda-roupa, como se estivessem sempre prontos para fazer as malas rapidamente. Pedrinho, coitadinho, percebia que algo estava diferente, mas não entendia o quê. Ele me perguntava por que eu estava tão quieta, por que nossos pais estavam tão estranhos, por que ninguém ria mais em casa. "Mari, a gente fez alguma coisa errada?" ele perguntou numa noite quando estávamos deitados. Como eu ia explicar para uma criança de 10 anos que nossos pais tinham nomes falsos, que nossa família inteira podia estar construída sobre mentiras, que eu suspeita que eles estavam fugindo de alguma coisa, mas não sabia do quê? "Não, Pedrinho, a gente não fez nada errado. Os adultos às vezes têm problemas complicados que as crianças não conseguem entender." Mas eu mesma não estava entendendo nada. Passei a prestar atenção em tudo. Quando eles saíam, eu vasculhava a casa procurando pistas. Encontrei papéis velhos no fundo de uma gaveta com nomes diferentes dos que eu conhecia. Encontrei recortes de jornal que eles tinham guardado. Não consegui entender sobre o que falavam, mas tinham fotos de delegacia, de tribunal. Uma noite, quando eles pensavam que estávamos dormindo, ouvi uma conversa que me gelou o sangue.
Se ela continuar fazendo perguntas, vamos ter que contar a verdade, minha mãe dizia. Não podemos contar, meu pai respondia. Ela é muito nova. E se ela contar para alguém? Mas e se ela descobrir sozinha? E se alguém reconhecer a gente por causa dos documentos? Então vamos ter que sair da cidade. Não podemos ser presos, Ana. As crianças ficariam sozinhas. Presos? Por que eles seriam presos? Que crime tinham cometido que eu não sabia? Eu mesma comecei a ficar paranoica. Comecei a reparar em coisas que nunca tinha reparado antes. Por que eles nunca recebiam correspondência em casa? Por que não tínhamos telefone? Por que não tínhamos amigos da família, parentes que visitavam? Por que, sempre que passava algum programa de polícia na televisão, eles mudavam de canal rapidamente? Por que eles ficavam nervosos quando chegava a época de eleição e apareciam propagandas sobre votar? Comecei a ter pesadelos. Sonhava que homens de terno chegavam em casa e levavam meus pais algemados. Sonhava que descobria que eu e Pedrinho tínhamos sido raptados de nossas famílias verdadeiras. Sonhava que nossos pais eram criminosos perigosos e que a qualquer momento a polícia ia aparecer. Tinha uma sensação ruim que não me deixava em paz. Era como se uma tempestade estivesse se aproximando e eu pudesse sentir o cheiro da chuva no ar, mesmo com o céu ainda azul. Comecei a guardar dinheiro escondido, mais do que nunca. Não sabia por quê, mas sentia que ia precisar. Comecei a explicar para Pedrinho algumas coisas práticas. Onde ficava guardado nosso dinheiro de emergência, como cozinhar algumas comidas básicas, como pedir ajuda para Dona Lourdes se algo acontecesse comigo. Por que você está me ensinando essas coisas, Mari? Ele perguntava. Só para você aprender a se virar sozinho, eu mentia. Todo menino tem que saber cuidar de si mesmo. Mas no fundo, eu estava me preparando para o pior. E o pior estava mais perto do que eu imaginava. Nesse momento da minha vida, meus queridos, eu realmente não sabia se queria descobrir a verdade. Vocês sabem aquela sensação de que às vezes a ignorância protege a gente de dores que não estamos prontos para sentir? Era exatamente isso que eu sentia. Parte de mim queria continuar fingindo que nossos pais eram apenas negligentes, não pessoas com segredos terríveis. Vocês já passaram por uma situação assim, onde descobrir a verdade podia mudar tudo para sempre? Deixem seu coração nos comentários se esse relato está tocando vocês. Era quinta-feira, 15 de junho de 1972, uma data que ficou gravada na minha memória como se fosse tatuada no meu coração. O céu estava nublado, com aquelas nuvens carregadas que prometiam um temporal, e eu acordei com uma sensação estranha, como se alguma coisa importante fosse acontecer naquele dia. Tinha saído cedo para trabalhar na padaria. Seu Antônio tinha me contratado mesmo com toda a confusão dos documentos. Disse que a gente dava um jeito depois. Pedrinho tinha ido para a minha escola, como todo dia, com a lancheira que eu preparava com tanto carinho. Um pão com margarina e um achocolatado. O dia estava correndo normal na padaria. Eu organizava os pães nas prateleiras, atendia alguns clientes, varria a loja. Seu Antônio estava de bom humor, me ensinando a fazer troco certinho e comentando que eu estava pegando rápido o jeito do comércio. Mas por volta das 3 da tarde, comecei a sentir uma angústia no peito. Era uma sensação física mesmo, como se alguém estivesse apertando meu coração com uma mão fria. Não conseguia parar de olhar para o relógio, de olhar para a rua, de imaginar Pedrinho voltando da escola. Que foi, menina? Seu Antônio perguntou, percebendo minha inquietação. Parece que viu fantasma. Não sei, seu Antônio. Estou com um pressentimento ruim. Será que posso sair um pouco mais cedo hoje? Ele olhou para mim com aqueles olhinhos bondosos e acenou com a cabeça. Vai sim. Mãe sabe quando o filho está precisando dela. Mãe. Ele tinha me chamado de mãe. E era isso mesmo que eu era para Pedrinho, não é? Mais mãe do que nossa própria mãe. Quando dobrei a esquina da nossa rua, a primeira coisa que vi foram as viaturas.
3 carros da polícia parados em frente à nossa casa, com as luzes piscando, criando aqueles reflexos azuis e vermelhos nas janelas dos vizinhos. Meu coração parou. Literalmente parou por alguns segundos antes de disparar como se fosse sair pela boca. Comecei a correr, mas minhas pernas pareciam de gelatina. Era como se estivesse correndo em câmera lenta, como nesses pesadelos onde você tenta correr, mas não sai do lugar. Dona Lourdes estava parada na calçada, com as mãos no peito, o rosto branco de susto. Quando me viu chegando, correu para mim e me segurou pelos ombros. Maria, minha filha, calma. O que aconteceu? Gritei, tentando passar por ela para chegar em casa. Onde está o Pedrinho? Um policial se aproximou de nós. Era um homem alto, de uns 40 anos, com bigode grisalho e uma expressão séria, mas não cruel. Ele me olhou de cima a baixo, como se estivesse avaliando quem eu era. Você mora nesta casa, menina? Sim, senhor. Moro eu e meu irmão. Onde ele está? Onde está o Pedrinho? Seu irmão está bem, está na delegacia prestando depoimento. Você precisa vir conosco também. Depoimento? Depoimento sobre o quê? Foi quando outro policial se aproximou. Era o delegado, um homem mais velho, com barriga proeminente e uma voz grave que soava como trovão. Filha, você sabia que seus pais são procurados pela justiça há mais de 10 anos? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Procurados pela justiça? 10 anos? Eu nem tinha 10 anos quando eles começaram a ser procurados? Seus pais participaram de um assalto a banco em Santos em 1961. O delegado continuou, sua voz ecoando na rua inteira. Eu tinha certeza de que todos os vizinhos estavam ouvindo, espiando pelas janelas. Na fuga, eles atiraram em um segurança que morreu no hospital 2 dias depois. São procurados por roubo qualificado e homicídio. Assalto a banco. Homicídio. As palavras dançavam na minha cabeça sem fazer sentido. Como podiam estar falando dos meus pais? Dos mesmos pais que, apesar de negligentes, eu ainda amava? Dos pais que me deram a vida, que me criaram. Mal, mas criaram? Isso é mentira, consegui falar, com a voz saindo mais fina que um fio. Meus pais não são assassinos. O delegado me olhou com uma mistura de pena e firmeza. Infelizmente, menina, é verdade. Eles confessaram o crime, estão sendo levados para o presídio agora mesmo. Foi quando me levaram para dentro de casa, onde meus pais estavam sentados no nosso sofá velho, algemados. Ver eles assim, diminuídos, derrotados, partiu meu coração em pedaços. Meu pai, Carlos, levantou os olhos quando me viu entrar. Pela primeira vez na vida, vi lágrimas nos olhos dele. Lágrimas de vergonha, de arrependimento, de desespero. Maria, ele começou, mas a voz falhou. É verdade? Perguntei, olhando diretamente nos olhos dele. Vocês mataram uma pessoa? Minha mãe, Ana, soluçava baixinho, escondendo o rosto nas mãos algemadas. Meu pai respirou fundo e disse a coisa mais honesta que já tinha me dito na vida. Sim, filha, é verdade. A gente fez uma coisa terrível há muito tempo antes de vocês nascerem. A gente nunca quis que vocês soubessem. Por quê? Foi tudo o que consegui perguntar. Por que mataram? Por que mentiram? Por que nos deixaram crescer sem saber quem realmente éramos? A gente estava passando necessidade, meu pai tentou explicar, as palavras saindo atropeladas. Não tinha trabalho, não tinha dinheiro, sua mãe estava grávida de você. A gente viu no assalto uma forma de conseguir dinheiro rápido para recomeçar a vida. Mas a gente nunca quis machucar ninguém, minha mãe interrompeu, levantando o rosto molhado de lágrimas. O segurança reagiu, tentou impedir a fuga. Na correria, na confusão, foi um acidente. Acidente? Repeti incrédula. Vocês levaram arma para um assalto e acham que foi acidente quando alguém morreu? Foi nesse momento que entendi que meus pais não eram apenas negligentes ou perdidos. Eles eram criminosos que tinham tirado a vida de uma pessoa inocente. Uma pessoa que tinha família,
que tinha sonhos, que tinha gente esperando ele em casa. Os policiais disseram que era hora de levá-los. Meu pai se levantou com dificuldade, as algemas pesando em seus pulsos. Ele se aproximou de mim e falou baixinho: Maria, você é uma menina forte, mais forte que eu e sua mãe juntos. Você vai conseguir cuidar do Pedrinho, vai conseguir ter uma vida melhor que a nossa. Ele tentou me tocar o rosto com a mão algemada, mas eu me afastei. Não conseguia. Naquele momento, eles não eram mais meus pais. Eram estranhos que tinham mentido para mim a vida inteira. Minha mãe também se aproximou. Perdoa a gente, filha. A gente ama vocês, sempre amamos. Por isso que mudamos de nome, por isso que viemos para São Paulo. Era para proteger vocês. Proteger? Perguntei, com uma amargura na voz que eu nem sabia que tinha dentro de mim. Vocês nos abandonaram. Nos deixaram com fome, com medo, sozinhos. Que proteção foi essa? Quando a última viatura saiu da nossa rua, levando nossos pais para uma prisão onde ficariam pelos próximos muitos anos, eu e Pedrinho ficamos parados na porta de casa, perdidos no mundo. Pedrinho tinha chegado da delegacia completamente confuso. Os policiais tinham sido gentis com ele. Explicaram da forma mais suave possível que nossos pais tinham feito coisas erradas no passado e precisavam ficar presos por um tempo. Eles vão voltar, Mari? Ele perguntou, segurando minha mão com força. Não sei, Pedrinho. Acho que não por muito tempo. E a gente? O que vai ser da gente? Olhei para aquele menino de 10 anos, magro, assustado, dependendo completamente de mim, e senti um peso enorme nos ombros, mas também senti uma determinação que nunca tinha sentido antes. A gente vai ficar bem, falei, com mais certeza do que realmente sentia. Eu vou cuidar de você. A gente vai ficar bem. Naquela noite, depois que Pedrinho dormiu exausto de tanto chorar, Dona Lourdes veio conversar comigo. Ela trouxe chá de camomila e biscoitos, e sentamos na cozinha enquanto eu processava tudo o que tinha acontecido. O delegado me contou mais detalhes, ela disse baixinho. O assalto foi em 1961, no Banco do Brasil de Santos. Eles levaram o equivalente a quase 100 mil reais de hoje. O segurança que morreu se chamava José da Silva. Tinha 35 anos. Era pai de 3 filhos. 3 filhos. Uma família inteira destruída por causa da decisão dos meus pais. Crianças que ficaram sem pai por causa da ganância de 2 pessoas que nem tiveram coragem de assumir a responsabilidade pelos próprios atos. Eles fugiram para São Paulo, mudaram de nome, construíram uma vida nova. Você nasceu 1 ano depois do crime. Pedrinho nasceu 4 anos depois. Vocês cresceram sem saber que eram filhos de assassinos procurados pela polícia. Assassinos. A palavra soava estranha quando aplicada aos meus pais. Mas era isso que eles eram. E eu era filha de assassinos. Meus queridos, nesse momento da minha vida, eu me senti como se tivesse caído num buraco sem fundo. Descobrir que seus próprios pais são criminosos, que mataram uma pessoa inocente, que sua vida inteira foi construída sobre mentiras, é uma dor que não tem nome. Mas sabe de uma coisa? Foi nesse momento que eu entendi que não somos prisioneiros do passado dos nossos pais. Que podemos escolher ser diferentes. Vocês concordam com isso? Deixem nos comentários se vocês acreditam que podemos quebrar ciclos ruins na nossa família. Os primeiros dias depois da prisão dos meus pais foram os mais solitários e assustadores da minha vida. Imaginem, uma menina de 14 anos e um menino de 10, completamente sozinhos no mundo, sem parentes conhecidos, sem estrutura familiar, sem ninguém para recorrer, exceto a bondade de vizinhos. A casa, que já era silenciosa, ficou sepulcral. Era um silêncio diferente do que estávamos acostumados. Antes, quando eles saíam, havia sempre a expectativa do retorno. Agora, o silêncio tinha peso de eternidade. O quarto deles ficou de porta fechada. Eu não conseguia entrar lá.
O cheiro da colônia barata do meu pai e do cigarro da minha mãe ainda impregnava o ambiente. Pedrinho ficou grudado em mim como um chiclete. Tinha medo de me perder de vista, medo de que a polícia voltasse e me levasse também. À noite, ele chorava baixinho, tentando esconder de mim, mas eu ouvia tudo. Às vezes perguntava se nossos pais estavam passando frio na cadeia, se estavam com fome, se sentiam saudade da gente. No segundo dia após a prisão, 2 mulheres do Conselho Tutelar apareceram na nossa porta. Uma era jovem, de uns 25 anos, com cabelos curtos e óculos, muito simpática. A outra era mais velha, séria, com cara de quem já tinha visto muita tragédia na vida. Maria, não é possível vocês ficarem sozinhos, disse a mais velha, entrando em casa e observando tudo com um olhar crítico. Vocês são menores de idade, precisam de um responsável legal. Meu sangue gelou. A senhora quer dizer que vão nos separar? Não necessariamente separar, a mais nova tentou suavizar. Mas vocês precisam ir para uma família substituta ou para um abrigo até aparecer algum parente. Não temos parentes, falei rapidamente. E eu posso cuidar do Pedrinho. Já cuido há anos. Elas olharam ao redor da casa. Estava limpa, organizada, tinha comida na geladeira, pouca, mas tinha. As camas estavam arrumadas. Pedrinho estava vestido com roupa limpa, cabelo penteado, parecia bem cuidado. Por favor, implorei, e naquele momento toda a minha dignidade de menina que se achava independente foi pro espaço. Não separem a gente. Pedrinho é tudo que eu tenho no mundo. Eu trabalho, ganho dinheiro honestamente, sei cuidar de casa, sei cuidar dele. A assistente social mais nova se sensibilizou. Ela conversou baixinho com a colega, fizeram algumas anotações, caminharam pela casa verificando as condições. Maria, você trabalha onde? Na padaria do seu Antônio, na rua Teodoro Sampaio. Posso levar vocês lá para comprovar. E a escola? Estudo à tarde, Pedrinho de manhã, nunca faltamos. Elas se entreolharam novamente. A mais velha suspirou fundo e disse: Vamos fazer uma experiência. Vamos deixar vocês ficarem juntos por 1 mês, mas com acompanhamento semanal. Se percebermos que vocês não estão conseguindo se cuidar direito, vamos ter que tomar outras providências. Quando elas saíram, eu e Pedrinho nos abraçamos e choramos, de alívio, de medo, de gratidão. Nós íamos ficar juntos, não iam nos separar. Mas agora a responsabilidade era oficial. Eu era, na prática, a responsável por uma criança de 10 anos. Naquela mesma noite, sentei com Pedrinho na cozinha e tivemos nossa primeira conversa séria sobre como seria nossa vida dali para frente. Pedrinho, agora somos só nós 2. Precisamos nos cuidar muito bem para não deixarem nos separar. Você vai ter que me ajudar em tudo, está bem? Ele acenou com a cabeça, sério como um adulto em miniatura. Você vai continuar estudando, fazendo lição, sendo um menino bom, e eu vou continuar trabalhando e cuidando da gente. Mas agora você também vai aprender a cozinhar, a lavar roupa, a cuidar da casa. Vamos ser uma equipe. E se nossos pais voltarem? Ele perguntou com a voz pequena. Se eles voltarem um dia, vamos conversar sobre isso quando acontecer, mas por enquanto, somos nós 2 contra o mundo. Dona Lourdes virou nossa tábua de salvação. Todo dia ela aparecia com alguma desculpa. Fiz sopa demais, comprei pão e vai passar do ponto. Achei essas roupas que não servem mais em mim. Era a forma delicada dela de nos ajudar sem ferir nosso orgulho. Seu Antônio também aumentou discretamente meu salário e começou a me dar mais comida para levar para casa. Menina que trabalha bem merece ser bem tratada, ele dizia, mas eu sabia que era bondade pura. A professora de Pedrinho, Dona Carmen, uma senhora de uns 50 anos que dava aula há 30, também percebeu a situação. Ela começou a dar atenção especial para ele, trouxe alguns livros usados, até arrumou material escolar quando o dele acabou. Teu irmão é um menino especial, ela me disse numa reunião na escola. Inteligente, dedicado, educado. Vocês estão fazendo um bom trabalho.
Bom trabalho! Alguém reconhecia que eu estava fazendo um bom trabalho criando meu irmão. Mesmo com toda a ajuda, o dinheiro era sempre curto. Meu salário na padaria cobria o básico: aluguel, luz, água, comida mais simples. Qualquer emergência virava um drama. Quando Pedrinho ficou doente com febre alta, precisei faltar um dia de trabalho para cuidar dele e levar no posto de saúde. Perdemos um dia de salário justamente quando mais precisávamos comprar remédio. Quando a sandália dele arrebentou, tivemos que comer só pão com margarina por uma semana para conseguir dinheiro para uma sandália usada na feira. Aprendi a fazer mágica com o dinheiro, dividir uma lata de sardinha para durar 2 dias, fazer sopa com osso que o açougueiro dava de graça, usar roupa até não poder mais e depois transformar em pano de chão. Nesses primeiros meses sozinhos, senti que envelheci uns 10 anos. Não fisicamente, mas emocionalmente. Cada decisão que eu tomava afetava a vida de outra pessoa. Cada centavo que eu gastava tinha que ser pensado 3 vezes. Aprendi a ser firme quando necessário. Pedrinho tentava às vezes se aproveitar da situação, fazer birra, não fazer lição. Mas também aprendi a ser carinhosa, a dar o afeto que uma criança precisa, a comemorar as pequenas vitórias dele na escola. Aprendi a esconder minhas próprias dores e medos. Não podia deixar Pedrinho ver quando eu chorava de saudade dos nossos pais, quando eu tinha medo de não conseguir cuidar de tudo, quando eu me sentia sobrecarregada demais para uma menina de 14 anos. Mas não era só dificuldade. Tivemos pequenas vitórias que pareciam enormes na época. Quando consegui comprar uma televisão usada, levei 2 meses juntando dinheiro. Pedrinho ficou tão feliz que dançou pela casa inteira. Quando ele tirou a primeira nota 10 numa prova de matemática, fizemos uma festa. Comprei um bolo pronto na padaria e refrigerante. Comemoramos como se ele tivesse ganhado um prêmio internacional. Quando consegui economizar dinheiro suficiente para pintar a sala, ela estava descascando e com manchas de umidade, a casa ficou parecendo nova. Escolhemos a cor juntos, um amarelo claro que eu sempre gostei. Nossas conversas mudaram. Pedrinho começou a me contar coisas que nunca contava para nossos pais. Medos, sonhos, problemas na escola. Eu virei a pessoa em quem ele mais confiava no mundo, e eu comecei a vê-lo não só como minha responsabilidade, mas como meu companheiro de vida. Ele me ajudava nas tarefas de casa sem reclamar, me consolava quando eu estava triste, comemorava comigo quando as coisas davam certo. Mari, quando eu crescer, vou trabalhar e cuidar de você também. Ele disse uma noite do nada. Por quê, Pedrinho? Porque você cuidou de mim quando eu precisei. É justo eu cuidar de você quando você ficar velha. Naquele momento soube que, apesar de toda a dor, toda a dificuldade, nós estávamos construindo algo especial, uma família de verdade. 2 meses depois da prisão, o advogado que foi designado para o caso nos procurou. Era um homem jovem, magro, com óculos grossos e uma pasta velha debaixo do braço. Disse que nossos pais queriam nos ver na prisão. A primeira reação foi de pânico. Ver eles presos, de uniforme, atrás de grades. Explicar para Pedrinho onde eles estavam, por que estavam lá. Mas eles eram nossos pais. Por mais que tivessem mentido, por mais que fossem criminosos, ainda eram as pessoas que me trouxeram ao mundo. Fomos numa domingo de manhã. A casa de detenção era um lugar assombrado, com muros altos, arames farpados, guardas armados. O cheiro era de desinfetante misturado com suor e desespero. Quando vi eles entrando na sala de visitas, de uniformes cinzas, magros, com os cabelos mal cortados, quase não os reconheci. Minha mãe chorou assim que me viu. Meu pai ficou em silêncio, apenas me olhando como se tentasse gravar cada detalhe do meu rosto na memória. Como vocês estão? Minha mãe perguntou, segurando minhas mãos através da mesa. Estamos bem, menti, nos cuidando direitinho. Você está trabalhando demais, Maria. Você é muito nova para tanta responsabilidade. Alguém tem que trabalhar,
respondi, sem conseguir esconder um pouco de amargura na voz. Meu pai finalmente falou. Maria, a gente errou. Errou muito. Não só com o crime, mas com vocês. A gente nunca soube ser pai e mãe de verdade. Era a primeira vez que ele admitia isso abertamente. Quanto tempo vocês vão ficar aqui? Pedrinho perguntou, a voz saindo pequena. Muito tempo, filho, minha mãe respondeu. Talvez quando vocês já forem adultos. Então a gente vai crescer sozinho? Ele insistiu. Vocês vão crescer cuidando um do outro, meu pai disse. E vão crescer melhor do que cresceriam conosco. Maria é uma mãe melhor para você do que eu, e sua mãe jamais fomos. Saímos daquela visita na prisão com um sentimento estranho. Não era alívio, não era tristeza completa. Era uma espécie de fechamento. Ver nossos pais daquele jeito, admitindo os erros, me deu uma clareza que eu não tinha antes. No ônibus voltando para casa, Pedrinho encostou a cabeça no meu ombro e disse: Mari, a gente não precisa deles, né? Não, Pedrinho, a gente tem um ao outro, e isso é suficiente. Naquele dia, tomei uma decisão que mudaria nosso futuro. Íamos construir nossa própria família. Não íamos ficar esperando nossos pais serem libertados para começar a viver. Íamos viver agora, criar nossos próprios valores, nossa própria história. Estabelecemos uma rotina que funcionava para nós dois. Eu acordava às 5h30, preparava o café da manhã, deixava tudo arrumado para Pedrinho ir à escola. Ia trabalhar na padaria das 7h às 13h. Voltava para casa, almoçávamos juntos, eu ajudava ele com a lição, depois ia estudar à tarde. À noite, depois do jantar, a gente se sentava na sala para conversar sobre o dia. Pedrinho me contava sobre a escola, os amigos, as coisas que tinha aprendido. Eu contava sobre o trabalho, sobre os clientes engraçados da padaria, sobre os planos para o futuro. Fins de semana eram especiais. Fazíamos faxina juntos. Ele adorava passar pano no chão. Dizia que era como patinar. Depois íamos ao mercado, onde ele me ajudava a escolher as compras, sempre tentando encontrar as melhores ofertas. Ver Pedrinho crescer nesse ambiente, mesmo com todas as dificuldades, era uma alegria constante. Ele estava se tornando um menino responsável, estudioso, carinhoso. Suas notas na escola eram sempre altas, e ele começou a demonstrar um talento especial para a matemática. Mari, hoje a professora ensinou sobre construção, ele disse uma tarde, animado. Quando eu crescer, vou ser engenheiro e construir casas bonitas para famílias pobres, casas onde as crianças possam ser felizes. Aquela frase me marcou profundamente. Mesmo vindo de uma família destruída, ele sonhava em construir lares felizes para outras pessoas. Ele também estava aprendendo sobre responsabilidade. Lavava sua própria roupa, arrumava seu quarto, ajudava a cozinhar. Mas não perdia a infância. Ainda brincava, ainda ria, ainda era criança quando podia ser. O dinheiro continuava sendo uma luta constante. Meu salário na padaria cobria o básico, mas qualquer imprevisto virava uma crise. Quando a geladeira quebrou, tivemos que comer só comida que não precisava de refrigeração por 2 semanas, até conseguir juntar dinheiro para consertar. Aprendi a ser criativa com as receitas. Sopa de osso com legumes virava um banquete. Macarrão com molho de tomate e ovos mexidos virava uma refeição completa. Pão dormido virado pudim virava sobremesa especial. Roupas eram sempre usadas, compradas na feira ou doadas pelos vizinhos. Mas eu fazia questão de que ficassem sempre limpas e bem cuidadas. Ser pobre não é desculpa para andar sujo, eu dizia para Pedrinho. Seu Antônio foi percebendo minha dedicação e começou a me dar mais responsabilidades na padaria. Me ensinou a fazer pão doce, a calcular o troco certinho, a lidar com clientes difíceis. Aumentou meu salário 2 vezes naquele primeiro ano. Menina, você tem jeito para o comércio, ele dizia. É honesta, trabalhadeira, inteligente. Se continuar assim, um dia pode ter seu próprio negócio. Seu próprio negócio?
Aquilo parecia um sonho impossível para uma menina de 15 anos que mal conseguia pagar o aluguel, mas plantou uma semente na minha cabeça. Nossa vizinhança, que inicialmente olhava para nós com pena, começou a nos ver com respeito. Dona Lourdes sempre falava para as outras vizinhas: "Olhem só essas crianças. Não reclamam, não pedem esmola, se viram sozinhas e ainda são educadas." O padeiro da esquina às vezes nos dava pães que iam sobrar. A dona da quitanda deixava a gente pegar verduras que estavam murchando, mas ainda serviam para fazer sopa. A farmácia nos dava remédio básico quando Pedrinho ficava gripado. Era uma rede de solidariedade silenciosa, feita de pequenos gestos que faziam toda a diferença no nosso dia a dia. Cada pequena conquista era comemorada como uma grande vitória. Quando consegui comprar uma mesa de estudos usada para Pedrinho fazer lição, ele ficou tão feliz que passou o dia inteiro organizando seus materiais escolares. Quando ele ganhou uma medalha na escola por ter as melhores notas da turma, fizemos uma festa. Comprei refrigerante, brigadeiro pronto e convidamos Dona Lourdes para comemorar conosco. Quando consegui juntar dinheiro para comprar uma roupa nova para ele, a primeira roupa nova desde a prisão dos nossos pais, ele desfilou pela casa toda orgulhoso. Nesses meses, cuidando de Pedrinho sozinha, desenvolvi uma maturidade emocional que meninas da minha idade não tinham. Aprendi a controlar minhas próprias emoções para não transmitir insegurança para ele. Quando eu estava triste, esperava ele dormir para chorar. Quando estava com medo de não conseguir pagar alguma conta, não demonstrava nervosismo na frente dele. Quando sentia falta dos nossos pais, e eu sentia, por mais complicado que fosse, guardava esses sentimentos para momentos privados. Mas também aprendi a celebrar as alegrias sem reservas. Quando as coisas davam certo, quando conseguíamos alguma coisa boa, eu deixava minha felicidade transbordar para que ele sentisse que a vida podia ser boa mesmo sem os pais por perto. Manter meus estudos sendo trabalhadora e responsável por uma criança era desafiador, mas eu sabia que era fundamental. Estudava depois que Pedrinho dormia, às vezes até tarde da noite. Levava os livros para a padaria nos momentos de pouco movimento. Minha professora de português, Dona Helena, uma senhora muito culta que morava no centro, percebeu minha situação e começou a me emprestar livros extras. "Maria, você tem potencial para ir longe. Não deixe as circunstâncias limitarem seus sonhos." Sonhos. Fazia tempo que eu não pensava em sonhos para mim mesma. Meus sonhos tinham se tornado garantir que Pedrinho tivesse futuro melhor que o nosso passado. Teve um dia específico em que me dei conta de que tinha virado mãe de Pedrinho de verdade. Ele chegou da escola chorando porque alguns meninos tinham rido dele por usar roupas muito simples. Sentei com ele na cozinha, sequei suas lágrimas e disse: "Pedrinho, nossa dignidade não vem da roupa que usamos, vem do nosso caráter. Você é inteligente, bondoso, educado. Isso vale mais que qualquer roupa cara." Depois fui ao quarto, olhei no espelho e vi uma jovem mulher de 15 anos que tinha aprendido a ser mãe sem ninguém lhe ensinar. Uma menina que tinha escolhido o amor em vez do abandono, a responsabilidade em vez da revolta. 6 meses após a prisão dos nossos pais, nós tínhamos encontrado nosso ritmo. A casa estava sempre limpa e organizada. Pedrinho estava indo bem na escola e tinha feito amigos. Eu estava conseguindo guardar um pouquinho de dinheiro todo mês. A assistente social que vinha nos visitar começou a espaçar as visitas. "Vocês estão se saindo melhor que muitas famílias convencionais", ela disse numa das últimas visitas. "Maria, você é um exemplo de como o amor pode superar qualquer circunstância." Nós não éramos mais 2 crianças órfãs tentando sobreviver. Éramos uma família. Pequena, não tradicional, mas uma família verdadeira. Meus queridos, foi nessa época da minha vida que eu entendi uma das lições mais importantes que carrego até hoje. Família não é só quem nos coloca no mundo. Família é quem fica do nosso lado, quem nos ama, quem faz sacrifícios por nós.
Às vezes, a família que escolhemos é mais forte que a família que nascemos. Vocês concordam com isso? Me contem nos comentários se vocês já tiveram que ser família para alguém ou se alguém foi família para vocês além dos laços de sangue. Os anos que se seguiram foram de crescimento, tanto para mim quanto para Pedrinho. Não foi fácil, mas foi transformador. Cada ano que passava, nós nos distanciávamos mais da tragédia da prisão dos nossos pais e nos aproximávamos da vida que estávamos construindo com nossas próprias mãos. Quando fiz 16 anos, seu Antônio me promoveu a gerente da padaria. Maria, você praticamente administra este lugar há meses. Agora é oficial e com salário de gerente? Ele disse, me entregando uma chave da loja. Era a primeira vez na vida que alguém depositava tamanha confiança em mim. Com o aumento do salário, conseguimos nos mudar para uma casa melhor, ainda na Vila Madalena, mas numa rua mais tranquila, com 2 quartos. Finalmente Pedrinho teria seu próprio espaço. Pedrinho estava se revelando um estudante excepcional. Suas notas em matemática e ciências eram sempre as mais altas da classe. A professora começou a sugerir que ele prestasse vestibular para engenharia quando chegasse a hora. Mari, será que eu posso mesmo virar engenheiro? Ele me perguntou numa tarde, enquanto fazia lição na mesa nova que eu tinha conseguido comprar. Claro que pode, Pedrinho. Você é inteligente, dedicado, e eu vou fazer de tudo para você ter essa oportunidade. Comecei a guardar dinheiro especificamente para a educação dele. Cada moeda extra ia para uma lata que eu escondia no guarda-roupa com um papel escrito Universidade do Pedrinho. Administrando a padaria, descobri que tinha jeito para negócios. Sugeri algumas melhorias para seu Antônio. Reorganizar a vitrine, criar combos de produtos, fazer promoções para os clientes mais fiéis. As vendas aumentaram 30% no primeiro ano da minha administração. Maria, você devia estudar administração ou contabilidade, seu Antônio sugeriu. Tem cabeça para isso. Assim comecei a sonhar com a possibilidade de um dia ter meu próprio negócio. Não necessariamente uma padaria, mas algo meu, construído com meu próprio suor e inteligência. Conforme Pedrinho crescia, nossa relação ia evoluindo. Ele tinha 12, 13 anos, estava virando um pré-adolescente, e eu precisava aprender a dar espaço para ele crescer, mantendo minha autoridade de responsável por ele. Começamos a ter conversas mais profundas sobre a vida, sobre nossos pais, sobre o futuro. Ele fazia perguntas que às vezes eu não sabia responder. Mari, você acha que nossos pais se arrependem do que fizeram? Você ainda sente raiva deles? Quando eles saírem da prisão, a gente vai perdoar? Essas conversas me forçavam a refletir sobre meus próprios sentimentos, sobre como eu estava processando todo aquele trauma. Com o tempo, percebi que estava conseguindo perdoar nossos pais. Não o crime. Jamais conseguiria justificar o assassinato de um inocente. Mas conseguia perdoar a eles como pessoas falhas, como seres humanos que tomaram decisões terríveis e tiveram que viver com as consequências. Entendi que eles também vieram de famílias desestruturadas, também não tiveram oportunidades, também foram crianças sem orientação um dia. Isso não desculpava seus atos, mas me ajudava a não carregar ódio no coração. O ódio só machuca quem carrega, Dona Lourdes me disse numa conversa. Perdoar não é aceitar o que foi feito de errado. Perdoar é escolher não deixar o errado te consumir por dentro. Quando completei 18 anos, em 1976, éramos oficialmente independentes. Não havia mais visitas do Conselho Tutelar, não havia mais risco de nos separarem. Eu era legalmente responsável por mim e podia ser oficialmente responsável por Pedrinho. Comemoramos com uma festa pequena, mas significativa. Convidamos Dona Lourdes, seu Antônio, alguns colegas da escola do Pedrinho. Fizemos bolo caseiro, refrigerante, salgadinho simples. Não era luxuoso, mas estava cheio de amor. Maria, você conseguiu, Dona Lourdes disse, me abraçando forte. Criou seu irmão,
se criou a si mesma, construiu uma vida digna. Seus pais biológicos podem não ter sido bons pais, mas você virou uma mãe excepcional. Foi aos 20 anos que conheci João, não o meu pai, mas o homem que se tornaria meu marido. Ele trabalhava como mecânico numa oficina próxima da padaria e sempre vinha comprar pão no final da tarde. Era um homem simples, honesto, trabalhador. Cabelos castanhos sempre despenteados pela graxa, mãos calejadas, sorriso tímido, mas genuíno. O que mais me chamou a atenção nele foi como tratava Pedrinho, com carinho e respeito, nunca tentando me separar do meu irmão. Nosso namoro foi diferente dos outros relacionamentos que eu via nas minhas colegas. João sabia desde o início que Pedrinho fazia parte do pacote. Vocês são uma família, ele disse. Eu quero fazer parte dessa família, não destruí-la. Em 1979, Pedrinho se formou no ensino médio com as melhores notas da escola. Conseguiu uma bolsa integral numa universidade particular para cursar engenharia civil. No dia da formatura, quando chamaram o nome dele para receber o diploma, chorei como nunca tinha chorado na vida. Ele se aproximou de mim depois da cerimônia, me abraçou forte e disse: Mari, obrigado por ter acreditado em mim quando nem eu mesmo acreditava. Obrigado por ter sido minha mãe quando precisei de uma. Tudo que eu conseguir na vida vai ser em parte seu também. Naquele momento soube que tudo tinha valido a pena. Todas as dificuldades, todos os sacrifícios, todas as noites em claro me preocupando se estava fazendo as coisas certas. João me pediu em casamento quando eu tinha 22 anos. Foi um pedido simples, sem fogos de artifício, mas cheio de sinceridade. Maria, quero construir uma família com você e com Pedrinho. Quero que sejamos felizes juntos. Nos casamos numa cerimônia simples na igreja da Vila Madalena, com Pedrinho como meu padrinho. Dona Lourdes chorou mais que eu. Seu Antônio fez um discurso emocionado sobre como tinha visto uma menina virar mulher na sua padaria. João não tentou substituir os pais que Pedrinho nunca teve. Ele se tornou um amigo mais velho, um mentor, alguém em quem Pedrinho podia confiar. E para mim, João trouxe algo que eu não sabia que precisava. A sensação de que eu também podia ser cuidada, não só cuidar dos outros. Com João, aprendi a dividir responsabilidades. Ele me ajudou a terminar de criar Pedrinho, apoiou os estudos dele na universidade, vibrou com cada conquista como se fosse um pai orgulhoso. 2 anos depois do casamento, nasceu nossa primeira filha, Ana Paula. Quando a segurei nos braços pela primeira vez, pensei: esta criança vai ter tudo que eu e Pedrinho não tivemos: pais presentes, amor incondicional, segurança. Seguiram-se mais 2 filhas, Carla e Beatriz. 3 meninas lindas que cresceram ouvindo as histórias da vovó Maria, que cuidou do tio desde criança, que construiu uma família bonita, mesmo vindo de uma família destroçada. Pedrinho se formou em engenharia civil em 1983, com louvor. Conseguiu um emprego numa construtora grande, casou-se com uma moça maravilhosa, teve filhos. Virou o homem íntegro, trabalhador e carinhoso que eu sempre sonhei que ele se tornasse. Hoje, aos 63 anos, ele é um engenheiro respeitado, pai de família exemplar, avô carinhoso. Sempre diz que tudo que conseguiu na vida deve à nossa parceria daqueles anos difíceis. Mari, você me ensinou que família não é quem nos abandona na dificuldade, é quem fica do nosso lado. Você me ensinou que podemos escolher ser diferentes dos nossos pais. E, principalmente, você me ensinou que o amor verdadeiro é aquele que protege, que cuida, que sacrifica pelo bem do outro. Olhando para trás hoje, percebo que aquela experiência terrível, descobrir que meus pais eram criminosos, ficar órfã aos 14 anos, ter que criar meu irmão, me transformou na pessoa que sou. Aprendi valores que dinheiro nenhum pode comprar: a importância do trabalho honesto, o valor da família verdadeira, a força que vem da responsabilidade pelos outros, o poder transformador do amor incondicional.
Se eu pudesse voltar no tempo e mudar alguma coisa, não mudaria, porque foi através dessa dor, dessa dificuldade, que aprendi quem eu realmente sou e descobri que sou mais forte do que jamais imaginei. Se eu pudesse sentar com aquela menina de 14 anos assustada que descobriu que seus pais eram assassinos, eu diria algumas coisas muito importantes que a vida me ensinou. Primeiro, família não é apenas quem te coloca no mundo. Família é quem fica ao seu lado quando o mundo desaba. Família é quem te ama mesmo conhecendo seus defeitos, quem te apoia mesmo quando você erra, quem faz sacrifícios pelo seu bem-estar. Dona Lourdes foi mais mãe para mim nos momentos difíceis do que minha mãe biológica jamais foi. Seu Antônio foi mais pai, me ensinando valores de trabalho e honestidade. João se tornou a família que escolhi construir. E Pedrinho? Pedrinho foi meu propósito, minha motivação, minha maior conquista. Segundo, você é mais forte do que imagina. A força não está em não sentir medo, mas em fazer o que precisa ser feito mesmo com medo. Eu tinha medo todos os dias. Medo de não conseguir cuidar do Pedrinho, medo de não ter dinheiro para as contas, medo de tomar decisões erradas. Mas fazia o que precisava ser feito. Levantava todo dia, ia trabalhar, cuidava da casa, ajudava com a lição, dava carinho quando ele precisava e firmeza quando necessário. E descobri que quando você tem alguém dependendo de você, encontra forças que nem sabia que tinha. Terceiro, você não é prisioneira dos erros dos seus pais. Pode escolher ser diferente, pode quebrar ciclos ruins. Meus pais escolheram o crime, a mentira, o abandono emocional. Eu escolhi o trabalho honesto, a verdade, o amor responsável. Minhas filhas cresceram em um lar onde sempre houve diálogo, onde os problemas eram enfrentados juntos, onde elas sabiam que eram amadas incondicionalmente. Elas sabem a história dos avós que nunca conheceram, mas também sabem que vieram de uma família que escolheu o bem mesmo vindo do mal. Quarto, perdoar não significa esquecer ou aceitar o que foi feito de errado. Perdoar significa escolher não deixar a mágoa te consumir por dentro. Eu perdoei meus pais não porque eles mereciam, mas porque eu merecia viver em paz. Carregar ódio é como carregar carvão em brasa na mão esperando que ele queime outra pessoa. Só queima você. Quando escolhi perdoar, me libertei para ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma avó melhor. Isso não significa que o que eles fizeram foi certo. Não significa que eu esqueci a dor que causaram. Significa que escolhi não deixar essa dor me definir. Para vocês que estão me ouvindo e talvez passando por algo parecido, seja a negligência dos pais, descobertas dolorosas sobre a família, responsabilidades pesadas demais para a idade, eu quero dizer algumas coisas com todo o carinho do meu coração. Primeiro, não desistam. Não importa o quão escura a situação pareça agora, sempre há uma luz no final do túnel. Às vezes essa luz somos nós mesmos que precisamos acender, uma decisão corajosa de cada vez. Segundo, peçam ajuda. Orgulho não alimenta a barriga nem resolve problemas. Aceitem a bondade das pessoas. Tem muito mais gente boa no mundo do que gente ruim. Dona Lourdes, seu Antônio, a professora do Pedrinho. Eles apareceram na nossa vida quando mais precisávamos. Terceiro, foquem no que podem controlar. Não podemos escolher a família que nos gera, mas podemos escolher que tipo de pessoa vamos ser. Não podemos mudar o passado, mas podemos construir um futuro melhor. Para vocês que, como eu, tiveram que cuidar de irmãos mais novos ou assumir responsabilidades de adultos sendo ainda crianças, saibam que o amor verdadeiro é o que protege, o que cuida, o que sacrifica pelo bem do outro. Às vezes, somos chamados a ser pais antes de sermos filhos. Isso não é injusto, é uma oportunidade de mostrar que o amor pode vencer qualquer coisa. Que podemos dar para uma criança o que não tivemos: segurança, carinho, presença constante. Vocês vão cometer erros, eu cometi muitos.
Vocês vão se sentir sobrecarregados. Eu me senti muitas vezes. Mas o amor cobre multidão de falhas, e o amor verdadeiro sempre encontra um jeito. Quinta lição: nunca percam a esperança. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando parece que não há saída, a esperança é o que nos mantém de pé. A esperança de que as coisas podem melhorar, de que podemos ser melhores, de que nossos filhos podem ter oportunidades que nós não tivemos. Eu tinha a esperança de que Pedrinho se tornaria um homem bom. E se tornou. Tinha a esperança de que um dia eu encontraria alguém que me amasse de verdade. E encontrei. Tinha a esperança de que poderia dar às minhas filhas uma infância que eu não tive. E consegui. A esperança não é ilusão. A esperança é a força que nos move em direção aos nossos sonhos. Hoje, quando vejo meus netos brincando no quintal da minha casa, quando vejo Pedrinho, que hoje é um engenheiro respeitado, pai de família exemplar, quando vejo minhas filhas criando seus próprios filhos com amor e dedicação, eu sei que fizemos as escolhas certas. Escolhemos a esperança em vez do desespero. Escolhemos o trabalho honesto em vez do caminho fácil. Escolhemos o amor em vez do ódio. Escolhemos construir em vez de destruir. O legado que deixamos não são bens materiais. Nunca fomos ricos. O legado que deixamos são valores, é caráter, é a certeza de que é possível recomeçar. É possível ser melhor que nossos pais. É possível quebrar ciclos ruins. Meus pais biológicos saíram da prisão há alguns anos. Já são idosos, doentes, sem muitas perspectivas. Eles tentaram se reaproximar de mim e do Pedrinho, mas a relação nunca foi a mesma. Não sinto ódio por eles, mas também não sinto obrigação de fingir que somos uma família feliz. Eles fizeram suas escolhas, nós fizemos as nossas. Nossos caminhos se separaram há muito tempo. Às vezes eles dizem que se arrependem, que gostariam de ter sido pais melhores. Eu acredito na sinceridade desse arrependimento, mas também sei que arrependimento não desfaz consequências. Eles perderam a oportunidade de ver seus filhos crescer, de participar das nossas conquistas, de conhecer seus netos. A vida me ensinou que não somos vítimas das nossas circunstâncias. Somos arquitetos do nosso destino. Podemos usar nossas dores como degraus para subir mais alto, ou podemos usar nossas dores como desculpas para não tentar. Aprendi que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você é. Não está no que você recebe, mas no que você dá. Não está na família que te gerou, mas na família que você constrói. Aprendi que o amor verdadeiro não é sentimento, é decisão. É decidir cuidar, decidir proteger, decidir estar presente mesmo quando é difícil. É decidir ser melhor hoje do que foi ontem. Para vocês que são jovens e talvez estejam passando por dificuldades familiares, eu quero dizer, vocês têm o poder de mudar sua história. Não importa de onde vieram, importa para onde estão indo. Não deixem que a dor do passado roube a alegria do presente. Não deixem que os erros dos seus pais definam quem vocês vão ser. Vocês são livres para escolher seus valores, seus caminhos, seu futuro. E lembrem-se, família não é só quem divide o mesmo sangue. Família é quem divide os mesmos valores, quem está presente nas horas difíceis, quem vibra com suas conquistas e chora com suas dores. Meus queridos do coração, essa história que compartilhei com vocês hoje não é só minha, é de todas as pessoas que um dia se sentiram abandonadas, traídas pela própria família, mas que escolheram não se deixar definir por isso. É para todos vocês que carregam dores do passado, que têm vergonha da família que tiveram, que acham que não merecem coisa boa na vida. Escutem bem o que esta velhinha está dizendo, vocês merecem sim. Vocês são dignos de amor, de respeito, de felicidade. A família que vocês vão construir, os valores que vão ensinar para seus filhos, o legado que vão deixar, isso é o que realmente importa. Não de onde vieram, mas para onde estão indo. Não o que seus pais fizeram, mas o que vocês escolhem fazer.
Hoje, aos 67 anos, quando olho para toda essa jornada, vejo que Deus tem um plano para cada vida. Às vezes, esse plano passa por dores que parecem insuportáveis, por responsabilidades que parecem pesadas demais, por escolhas que parecem impossíveis. Mas foi através dessa dor que aprendi o valor do amor verdadeiro. Foi através dessa responsabilidade precoce que desenvolvi uma força que nem sabia que tinha. Foi através dessas escolhas difíceis que me tornei a mulher que sou hoje. Meu irmão Pedrinho, que hoje tem 63 anos, é um exemplo vivo de que podemos superar qualquer origem. É engenheiro respeitado, pai de família exemplar, avô carinhoso de 5 netos lindos. Sempre me diz que eu fui a mãe que ele precisava quando nossos pais não souberam ser pais. Quero agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que me acompanharam até o final dessa história. Sei que foi longa, sei que mexeu com vocês, porque mexeu muito comigo também ao contar. Foram mais de 2 horas revivendo momentos que me marcaram para sempre. Nos comentários dos meus vídeos, muitos de vocês compartilham suas próprias histórias, suas dores, suas vitórias. E isso me emociona profundamente, porque significa que não estamos sozinhos, que podemos nos ajudar mutuamente, que uma história de superação pode inspirar outras histórias de superação. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou com alguma parte dela, se ela te deu esperança ou força para enfrentar seus próprios desafios, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que é possível recomeçar, que é possível ser diferente da família que teve. E não se esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá mandamos todos os dias histórias reais de outras avós que, como eu, enfrentaram dificuldades familiares e conseguiram superá-las. São histórias de mulheres que foram abandonadas pelos maridos e criaram os filhos sozinhas. Histórias de mães que perderam filhos e encontraram forças para continuar. Histórias de avós que criaram netos quando os pais não puderam. Histórias que vão te inspirar, te dar força nos dias difíceis. No grupo, você encontrará apoio, compreensão e uma comunidade de pessoas que entendem o que significa reconstruir a vida depois de descobrir verdades dolorosas sobre quem deveria nos proteger. Somos uma família de coração, unida pela esperança e pelo amor. Uma das coisas mais bonitas que aprendi nessa jornada é que o amor verdadeiro não tem limite de idade. Eu era uma menina de 14 anos, mas consegui amar Pedrinho como uma mãe experiente. Não porque eu soubesse tudo sobre criar filhos, mas porque o amor me ensinou conforme eu precisava aprender. O amor me ensinou a ser firme quando ele precisava de limites. O amor me ensinou a ser carinhosa quando ele precisava de afeto. O amor me ensinou a ser forte quando ele precisava de segurança. O amor me ensinou que família é quem cuida, não quem abandona. Para vocês que são pais e mães que estão ouvindo essa história, eu quero dizer: sejam presentes na vida dos seus filhos. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Seus filhos não precisam de pais perfeitos, precisam de pais presentes. Não cometam o erro que meus pais cometeram de colocar outras coisas, dinheiro, problemas, vícios, trabalho, acima do bem-estar dos filhos. Porque um dia vocês vão perceber que não há dinheiro no mundo que compre o tempo perdido, que não há sucesso profissional que substitua o sorriso de um filho orgulhoso de vocês. Chapo. Às vezes Deus coloca responsabilidades na nossa vida que parecem pesadas demais, mas é porque Ele sabe que somos capazes de carregar. Somos mais fortes do que imaginamos. Somos mais amorosos do que sabemos. Somos mais capazes do que acreditamos. E, principalmente, nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para escolher ser uma pessoa melhor. Nunca é tarde demais para construir a família que você sempre sonhou ter, mesmo que seja diferente da família tradicional. Deixem nos comentários de onde vocês estão assistindo. Pode ser de São Paulo como eu, pode ser do Amazonas, de Santa Catarina, da Paraíba, pode até ser de fora do Brasil. Adoro saber que minha voz está chegando em tantos cantinhos diferentes desse mundo maravilhoso.
e me contem se essa história os tocou de alguma forma. Vocês já passaram por situações parecidas? Já tiveram que ser mais fortes do que imaginavam? Já descobriram que o amor pode superar qualquer obstáculo? Deixem seus corações nos comentários. Que Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias. Que vocês encontrem força nos momentos difíceis, alegria nos momentos bons e sempre, sempre mantenham a esperança viva no coração. Lembrem-se, vocês não são prisioneiros do seu passado. Vocês são arquitetos do seu futuro. E com amor, trabalho e esperança, qualquer futuro é possível. Um beijo no coração de cada um, da vovó Mari, que os ama de todo o coração. Até nossa próxima história, meus queridos. Cuidem-se muito. Antes de ir embora, não esqueçam. Se esse vídeo chegou até vocês, é porque vocês precisavam ouvir essa mensagem. Então não guardem só para vocês. Compartilhem com aquela amiga que está passando dificuldades com a família. Compartilhem com aquele parente que está criando filho sozinho. Compartilhem com quem precisa saber que é possível superar qualquer origem. E se vocês gostaram das minhas histórias, ativem o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Toda semana eu conto uma história nova, sempre baseada na vida real, sempre com uma lição de amor e esperança. Até a próxima, meus amores. Que nossa próxima história seja ainda mais bonita que essa.